Oi pessoal, aqui é a Maíra. Oi, aqui é a Tamires do Desenhando Sonhos. E hoje a gente vai conversar sobre as dúvidas de vocês sobre o universo Grisha. Esse é mais um vídeo do De Volta Ravnica. A gente tá cobrindo aqui o ano inteiro falando sobre Sombra e Ossos, não é mesmo? Tirando todas as dúvidas de vocês. Então esse é um vídeo de duas partes. A outra parte também tá lá no canal da Tamires, então não se esqueçam de passar lá. O link tá aqui embaixo também na caixa de descrição. E a gente vai continuar aqui então respondendo as dúvidas de vocês que vocês mandaram lá no nosso Instagram. Bom, Tami, uma das coisas que perguntaram aqui pra gente foi: o Grishaverso fez vocês se interessarem por cultura e mitologia russa? Eu não sei se foi o Grishaverso que fez eu me interessar por cultura ou mitologia russa, ou se foi a mitologia e a cultura russa que fez eu me interessar pelo Grishaverso, tá? Porque a gente comentou um pouquinho no outro vídeo, né, de que a gente já tinha essas referências, né, vindo de outros locais, das emulações que ele Bardugo faz dentro da história. E é engraçado porque eu já li outras histórias que tem o contexto e tem mitologia, e a mitologia russa ela é muito rica. Então às vezes tu lê livros que tem esse background e são elementos completamente diferentes que não chegam a se encontrar de forma nenhuma. Então tem muita coisa que você pode ler que vai envolver esse ambiente que não necessariamente você precisa cruzar referências, né? Eu acho que isso até é um problema de reprodução cultural, né? Que às vezes a gente se apega a um elemento daquela cultura e a gente repete como se aquilo fosse o único elemento daquela cultura para se trabalhar, né? Exato. Acaba virando um estereótipo, né, de um país ou de uma cultura aquilo. Eu já li várias coisas que te puxavam da cultura russa e eram coisas bem distintas, assim, então eu fiquei bem feliz em ver, e é legal quando a gente identifica algumas coisas, assim, até às vezes você tá vendo um filme super aleatório e aí entra o exército russo, assim, e aí você fica, nossa, olha ali as roupinhas, né? Não, e é muito curioso também esse imaginário estético, né? Eu acho que, acima de tudo, a Leigh Bardugo, ela se inspirou no imaginário estético, né? Tem algumas palavras e tal que ela usa, mas até, por exemplo, eu lembro que teve uma crítica de pessoas russas falando sobre uma bebida que eles bebem muito, eu esqueci como é que é o nome. Na série de livros, eles bebem isso como se fosse uma bebida alcoólica muito forte e tal, que o exército toma. E aí, na realidade, o nome, que inclusive é um nome russo e tal, que ela usa, é uma bebida que, tipo, criança bebe, sabe? É a água, quase. Isso. Então, é engraçado, assim, mas é claro, tipo, a época também que foi escrito, né? Tem todas essas questões também que é isso, ela só pegou uma inspiração estética ali naquilo, do imaginário e algumas palavras russas e tal. E tanto que eu acho que eles estão fugindo disso na série, né? De ser russo. Então, né, criaram a própria língua lá, de Ravnica. Então, eu acho legal ter essa inspiração, porque, principalmente nas mídias que são estadunidenses, a imagem que se tem da Rússia e que é criada é sempre de coisas muito Guerra Fria, né? União Soviética, né? Aquela coisa ainda muito no passado, assim, como se tivesse parado no tempo. Então, ter essas séries de fantasia que tragam elementos de outros lugares e que tragam talvez esse interesse também em conhecer um pouco mais da cultura e da mitologia, eu acho legal, assim. Mas eu acho que não chegou a me fazer querer ir atrás de saber, mas eu acho que inspirou também outras séries, outras coisas a também irem por esse caminho, né? Então eu acho bem legal. Eu acho que a gente tem como um senso, né, de que as fantasias elas acabam bebendo sempre da mesma água, né? É sempre um cenário muito semelhante, né? Parte sempre do mesmo princípio. Sim. E eu acho que um dos diferenciais, né, da história da Leigh Bardugo, por mais que ela tenha sido criticada por ter usado coisas super pontuais e as coisas às vezes não estarem certas, é que ela trouxe um cenário que apresentava uma configuração um pouco diferente do que a gente estava acostumado, e isso usou a favor dela ao ponto de ser mais ou menos a relação que eu falei ali, tipo, eu me interessei por ler essa história porque eu sabia que vinha de um ponto diferente, sabe? E aí, pra adaptação, como a Mai falou, eles sim, trouxeram um conceito estético aplicado em algumas coisas, mas eles também tentaram fazer algo único com aquilo, sabe? Não só reproduzir. A questão da própria linguagem, que foi a coisa, mas não é russo, é só umas palavras que estão jogadas ali. Aí eles vão lá na série e tentam trabalhar um idioma pra encaixar as coisas melhor. Outra pergunta, vocês gostariam que eu tivesse mais livros dentro do Grishaverso? Sendo que já tem 7. 7 e vem mais um
aí, né, aparentemente. 7 mais o Language of Thorns e mais o Livro dos Santos, né? E você, Tami, que já chegou aí em Wings of Wolves? Eu acho que tá na hora de parar. Eu acho que tá na hora de parar. E não é nem que eu não goste de estar nesse mundo, me dói até, porque eu adoro estar dentro do Guichaverso, eu me divirto horrores, eu me sinto muito felizinha ali, mas chega uma hora, com autores que escrevem dentro do mesmo universo, que parece que o autor se desconecta da própria história, sabe? Sim. E eu acho que tá acontecendo isso com o Ali Bardugo. Quando eu terminei no Love Wolves, eu conversei com a Mai sobre isso, eu falei assim, Mai, parece que ela tá tentando remendar erros de coisas que ela não conseguiu fazer na primeira trilogia, na segunda, só que não dá pra reescrever o que ela já escreveu, entendeu? Então as coisas já não estão se conectando muito bem aqui na frente, sabe? Sim. Então eu já fico tipo, tá, vamos se acalmar, de repente a gente tem que, né? Sim. Deixar quieto, sabe? E até faz a gente, como leitor, se sentir meio enganado, assim, sabe? Eu lembro quando eu tava lendo um livro de uma autora que eu jamais irei nomear, eu fiquei muito revoltada que quando ela chegou no 4º livro, ela falou assim, não, tudo aquilo que eu falei antes, que minha personagem sentia, que aqueles personagens eram, era tudo mentira. Agora sim é de verdade. E eu falei, caralho, você tá me enganando, então. Eu passei, não, foi o 5º livro, eu acho. Eu cheguei aqui, depois de ler sei lá quantas páginas, e você tá falando que tudo que aconteceu, não importa, não era realmente verdade. Aqueles relacionamentos, tipo, era tudo mentira. Então o que eu tô fazendo aqui? Porque eu li essa história toda até aqui por causa disso. Então, eu como leitora me sinto meio enganada, sabe? Quando o autor chega num ponto muito tempo depois da história e tenta consertar e mudar a realidade do que já aconteceu antes. Tá lá, sabe? Não dá pra você mudar isso, né? Eu acho meio sacanagem. E eu acho que com o Grishaverso a gente tem 2 pontos, tá? Esse ponto que é um ponto negativo, que é o fato que ela tá carregando uma linha temporal que tá seguindo em frente. Sim. Mas tem um ponto positivo. Por exemplo, quando saiu a duologia, eu achei muito legal, que era no mesmo universo e aí tinha só uns easter eggzinhos e tal. Eu prefiro, ao mesmo tempo que assim, às vezes eu gosto de ler uma história mais pra frente, dentro do mesmo contexto, esse mais pra frente ele precisa estar bem estruturado e ele precisa validar o que aconteceu e não tentar remendar. Claro. Que é uma coisa que acontece, por exemplo, com o Percy Brown. O Percy Brown escreveu Red Rising, depois a segunda trilogia dele se passa 10 anos depois. Então, assim, é toda uma nova história que tá dentro da linha temporal e que vai revisitar alguns personagens, sim, mas é toda uma nova narrativa. Sim. A gente vê o peso daqueles 10 anos que se passaram nos personagens. Legal. E não tem uma retificação do que rolou, entendeu? É a vida pra frente. Então, assim, se ela escolher seguir escrevendo, eu prefiro que ela escreva histórias independentes do que ela siga tocando a linha temporal que a gente tá vendo aqui. Às vezes, outros personagens, novos personagens que a gente não conhece. E ela pode escolher outras localidades pra contar essa história, porque a gente não tem lugares que a gente não viu histórias acontecendo ainda, que a gente podia ver. Sim, total. Por exemplo, a gente tem uma visão, querendo ou não, muito ravicana do que é o mundo, né? A gente tem a percepção do Matias sobre os dos Druskeli, mas a gente não sabe como é que é pros outros Fierdanos, na verdade, a relação com Ravika. Tipo, a gente tem essa visão desse cara e fazia parte de um grupo religioso extremista. Mas como é que é aquela população também que tá vivendo há muitos anos com guerra, né? Shu-Han também. A gente, querendo ou não, tem esse ponto de vista que é muito a partir de Ravika. Então, tem muita coisa pra ela explorar aí, né? E uma história que poderia ser bem legal, poderia ser, até não precisava ser longa, podia ser uma coisa curta, mas de colocar alguns personagens setados, algum tempo antes da dobra ser criada, sabe? Sim. E a gente vê esses personagens passando pela criação da dobra e tentando sobreviver, e com uma cena muito nervosa, tipo da dobra indo engolir eles e de alguma forma eles conseguindo sair. Nossa, ia ser muito legal, assim, porque a gente viu um pouco disso na série, né? E foi muito interessante. Então tem pra onde ela escrever, e o que realmente me incomoda é exatamente essa linha contínua que ela tá seguindo e as decisões que ela tá tomando ali. Você acha que se ela fizesse uma coisa meio Percy Jackson, assim, que tipo, agora vamos ter uma outra série que também tem os semideuses, com outros personagens completamente diferentes. Sim.
mais nesse perfil. Se vocês tivessem que salvar um único livro do Grishaverso, qual seria? Eu salvaria Six of Crows, sem nem pensar 2 vezes. Nossa. Eu salvaria Crooked Kingdom. Então tá tudo bem, cada uma salva, que a gente lê a duologia. A gente salva juntas, aí a gente fica trocando. Isso. Ai, terminei, ai quero começar a reler de novo, daí a gente vai trocando. Tá tudo certo, então. Eu acho que não tem discussão, né? Eu acho que, com certeza... Assim, eu não li King of Scars ainda, mas pra mim, o que eu li até agora é o meu favorito, com certeza. Eu amo essa duologia. Eu gosto muito do final também, apesar de muito sofrer. Sabe que eu não escolho o final meio por isso, sabe? Eu gosto da primeira parte. Eu não quero sofrer dos personagens. Tá eu não certo. quero a consequência, entendeu? Desse amor. Tá certo. Eu só quero a parte boa, você me divertir, ser feliz. Tá certo. Eu tive a sensação que a adaptação é melhor que o livro. Vocês também ficaram com essa sensação? Momentos de tensão. Eu acho que no que diz respeito aos Crows, não, tá? Não. Mas eu acho que a parte de Sombriossos, do livro Sombriossos, a série conseguiu consertar coisas que o livro pecou muito. Com certeza. Então, nesse aspecto, talvez eu diria que sim. Mas o mérito, ele não é que a série revolucionou o rolê. Eles já sabiam muito bem, depois de muitos anos, o que precisava consertar, entendeu? Então, eles só, ajustaram pequenas coisas que fizeram o peso dos personagens, a posição de cada um deles e a forma como a gente enxerga eles mudar drasticamente, né? Exatamente. Eu acho que também com o tempo, né, eles viram que, principalmente a Leigh Bardugo, gente, a Leigh Bardugo sofre por causa dessa trilogia aí há muito tempo. Então, assim, eu acho que ela tá calejada já pra saber quais são os problemas. Acho que, por exemplo, o mal é uma coisa que melhorou muito, assim. Eu acho que todo mundo que lê os livros e odiou ele, no mínimo, assiste a série e fala, tá, ele é uma pessoa decente, posso não querer que ela fique com ele, mas, assim, pelo menos ele não é um babaca escroto, ciumento e, sei lá, idiota que nem ele é no livro. Eu acho que isso com certeza melhorou. Mas, inclusive, a gente fez um vídeo sobre isso, né, Tami? Falando das coisas que a gente achou que não funcionaram muito bem e outras coisas que a gente achou que funcionaram também. Então tá aqui na playlist, não deixem de ir lá assistir também, porque eu acho que é isso, a adaptação, ela é uma oportunidade de contar de novo aquela história, de rever os problemas, porém ela também, diferente do livro, ela tem um limite em que ela tem que priorizar certas coisas. Então certas coisas que foram priorizadas não precisavam, outras coisas que precisavam ser priorizadas não foram. Então, inclusive eu sou da ideia que eu acho que tinha que ter tido mais 2 episódios, assim, essa temporada, né? Mas... E às vezes pra te consertar uma ponta, tu vai acabar estragando a outra, né? Também então, tem isso. Né? Quando tu pega uma história que tem um começo, meio e fim, e tu começa a mudar alguma coisinha aqui, uma coisinha ali, vai chegar um momento em que essas mudanças elas vão interferir de alguma forma, né? Então é muito de como também isso vai refletir no futuro, assim. Exato, né? Exato. Até porque, por exemplo, uma dessas coisas aí, o fato do mal ter mudado faz com que qualquer conflito que a Alina tenha interno não seja justificado. Porque no livro, querendo ou não, a gente tem uma justificativa pra ela pensar assim, talvez esse cara não vale a pena, né? Na série não tem muito, porque, né? Porra, ele é um cara ótimo. Ela tem um momento, na verdade, na série que é baseado no fato de ela achar que ele não tá dando bola pra ela, né? Que é uma questão ali de uma manipulação que rolou das cartas não estarem chegando pra nenhum dos dois. Mas é só, entendeu? Todas as outras possíveis causas foram anuladas. E a não ser que eles desmontem o personagem a partir de agora, que eu acho que não teria por que você construir ele tão bem nessa primeira temporada pra ir desmontando ele, a gente não vai ter essa dúvida mais. O que não necessariamente eu acho que seja um problema, tá? Que eu gosto até que esse não seja um problema mais na série, que ela já esteja bem resolvida no que ela quer ali. Mas esse é um drama que não me serve. Uma coisa que aparece nos livros, até o terceiro, é essa sedução que ela tem com o Darkling pelo fato de ele é a única pessoa em que ela pode ser ela mesma. Ele é a única pessoa que aceita o poder dela, mesmo que ele tenha outros interesses em relação a isso. Esse conflito acabou. Não existe mais esse conflito. Então, assim, como é que vai ser? Não vai mais ter isso? Então, e se tiver
não vai fazer sentido. Porque por que ela se sentiria atraída por isso, né? Então, é aquilo que você falou. Muda uma coisa, vai mudando um monte de coisa na frente, né? E aí pode ser um problema ou não. O que mais? Se Crooked Kingdom tem um final fechado, por que teremos um 8º livro depois de Rules of Wolf? Por que, Tamires? Ai, por quê? Por quê? Deixa eu tentar encontrar uma resposta pra isso da melhor maneira possível. A primeira resposta é porque a mulher quer seguir escrevendo, então ela vai arrumar um porquê. Seja esse porquê fazendo sentido ou não, tá? Esse é o primeiro, esse é o porquê ideal, tá? Tá? Ela quer seguir escrevendo, tá dando dinheiro, tá fazendo sucesso, tem uma série sendo adaptada, mais livro, mais temporadas, sabe? Conectou aí, esse é o porquê, tá? O outro porquê é que, assim, Rule of Wolves não tem fim, tá? É o fim da duologia, mas não tem fim. Então a gente tem uma batata sangue ali que ela não terminou de ser... Ela tá ali. Ai, que tudo. Eu lembro quando você veio falar comigo revoltada, tipo, eu acabei e não acabou. E aí chega meio assim no final, tipo assim, a gente não consegue resolver esse problema, então quem sabe a gente pede ajuda. Aí quem é que é muito bom em resolver problema? Quem? A galera lá do outro lado. Então pega a batata quente e atira no colo da outra pessoa. Mais ou menos isso. Por isso que vai ter o 8º livro, galera. Ok. Entendi. Não consegui resolver essa treta com esses personagens. Agora eu vou chamar a cavalaria pra ver se a cavalaria dá uma ajudada. Entendi. Falou, valeu. Entendeu? Entendi. É isso. Aí você faz aquele gif lá, eu pintando a cara de palhaço, assim, né? Pintando a cara de palhaço. Foi assim que eu me senti. Não, eu juro pra você, gente, eu terminei de ler o Love Wolves e eu pensei assim, não pode estar certo. Eu voltei todo o último capítulo e eu reli, porque eu pensei assim, não, meu cérebro falhou rudemente comigo, entendeu? Aí eu, não, então é isso mesmo. Ok. Uau. Vamos aguardar. Mas aí você se sente empolgada para esse próximo livro, sabendo o que vem aí ou não? Não pelo que vem aí. Eu me sinto empolgada pra ver como esses personagens vão se reencontrar. Porque a gente sabe que com o final de Crooked Kingdom, eles não necessariamente ficaram juntos ali, vivendo uma vida feliz e tranquila. Exato, né? exato. Então, assim, a minha curiosidade é como a relação deles se modificou com o passar dos anos e com o que cada um viveu e fez nesse período em que a gente não tava vendo eles. Entendi. Porque a gente não tá vendo eles. Então eu tô muito mais curiosa pra interação entre eles e o resultado dessa colisão. E o que obviamente pode vir a partir disso, porque esses personagens vão se reencontrar, talvez, algumas pessoas ali que talvez tenham se separado. Isso pode ter consequências. Sim. Né? Então, a minha curiosidade é muito mais em ver os personagens do que em resolver a história em resolver a batata que tá assando. Faz sentido, eu acho. Porque, querendo ou não, você termina a duologia e você pensa assim, existe a esperança de eu ver esse personagem de novo, né? Sim. Essa é uma sensação gostosa, mas agora vai ser em prol de uma outra história que já está em andamento, né? E aí ela vai entuchar esses personagens aí, e aí saberemos se vai ser bom ou não sei. Aguardemos. O arco dos Scrolls da duologia na série vai começar exatamente após Ruína e Ascensão? Fiquei confuso. Não sabemos, né? Não sabemos. Porque a gente achava que já ia começar aí com os flashbacks, né? Na primeira temporada não foi o que rolou. Teve um arco específico pra eles. Eu acredito. Acho é ótimo. Acredito e acho. Eu acredito que na segunda temporada também vai ter um arco inédito pra eles. Se eu não me engano, a Libardu falou isso, ou eu tô viajando, Sim, tô inventando. não. Então, assim, eu não sei em que momento a gente vai começar a ver isso, assim. Isso é uma coisa que me preocupa bastante. O que a gente comentou no outro vídeo, né? Que era se a gente ia ver o arco do roubo mesmo dos livros e dessa possibilidade de a gente acabar vendo isso fora da série principal, né? Exato. Então, assim, é uma incógnita e eu não sei se... Eu acho assim, quando eles começam a contar, né, essa história, a gente sabe que o arco de Six of Crows e Crooked Kingdom tá posicionado temporalmente depois do fim da trilogia, né? Então, e que aconteceram coisas antes que juntaram esses personagens, que faz parte dos flashbacks que a gente recebeu. Só que esses envolvimentos, né, todo o crossover que a gente teve ali, ele não faz parte desse passado, né? Eles tiveram que costurar isso ali junto. Sim. E isso, consequentemente, muda o futuro também, Exato. que é o presente dos livros. Sabe? A linha temporal, ela começa a ficar confusa. Exato.
Não, ela começa a ficar confusa. Eu acho que foi num vídeo nosso que a gente falou também, né? Tipo, qual a nossa expectativa para a segunda temporada. É essa preocupação mesmo de linhas temporais. O que eles vão estar fazendo, né? Como é que essas coisas vão começar a se encaixar? Eu não faço ideia. E assim, eu acho que, apesar deles terem tido 2 episódios ali onde eles ficaram avulsos na primeira temporada, o encaixe foi muito bom. Sim. Né? O encaixe inicial de por que eles iam encontrar, como é que os personagens iam se cruzar, eu achei muito bom. Faltou um tempero ali no final, tudo bem. Só que assim, qual vai ser a missão desses personagens daqui pra frente? Vai automaticamente, pra fazer sentido, isso também tem que estar conectado com o rolê da Lina, entendeu? E aí o que a gente comentou é que esses personagens vão ficar todas as temporadas de Sombriossos refém do arco da Lina pra sobreviver, sabe? É uma situação assim bem complicada de analisar, assim. Eu acho que, tipo assim, eles têm uma equipe sensacional de roteiristas que podem criar coisas incríveis e conectar a história, enfim. Quem sou eu pra dizer que os caras não vão fazer direito, entendeu? Quem sou eu na fila do pão? Mas preocupa. E eu espero realmente me surpreender positivamente com a segunda temporada no que eles vão estar fazendo, sabe? Eu terminar e dizer, que legal, que não é o que tá no cânone, digamos assim, da história, mas ainda assim é um arco legal. Exato, eu acho que foi a sessão que a gente teve com a primeira temporada, né? Tá, isso não fazia parte, mas pô, a gente achou legal, sabe? A gente achou maneiro, a gente se divertiu, então tá valendo, eu acho. Essa é a nossa expectativa, né? Nossa esperança. E a última pergunta, pra encerrar. Vocês pretendem fazer resenha de King of Scars e Rules of Wolves, igual fizeram dos outros livros? Bom, também acho que tem conteúdo no canal dela, né? Mas assim, juntos, leitura coletiva, live, o caramba, vai depender de serem lançados no Brasil, né? A gente comentou com vocês, né, acho que há 2 meses atrás, no vídeo de setembro, que os direitos estavam comprados aqui no Brasil, né, pra King of Scars e Rule of Wolves. Então, assim, quando a Planeta anunciar esses livros, quando a gente tiver uma data, daí eu e Maíra vamos fazer uma reunião pra gente descobrir o que a gente vai fazer com a nossa vida, entendeu? Eu não me importo de reler os livros dentro do projeto e fazer essa releitura com vocês, mesmo que eu já tenha lido, mas vai depender do timing, entendeu? De repente vai dropar o livro e a gente vai estar envolvida com outros projetos que não vai dar pra gente se desprender a isso. Ou a gente vai dropar num momento em que a gente vai estar super empolgada pra fazer a releitura e conversar com vocês. Então tudo depende do timing em que essas publicações vão chegar aqui no Brasil, que a gente não faz a menor ideia de quando vai ser. Sim. E se as pessoas vão se animar também a participar, né? Porque não adianta a gente fazer todo o negócio e tiver 10 gatos pingados ali. Porque assim, gente, pra chegar nesses livros, você tem que ter lido 5 livros antes. Exato. E lá em 2022, se por acaso for o ano do lançamento desses livros, a gente não vai voltar e reler tudo de novo, tá? Vocês que assistam os vídeos. Não vai estar acontecendo. Então, você que quer continuar lendo, se você ainda não leu, que é engraçado, né, pessoa? Quem sabe a gente vai ler, vocês vão ler aqueles livros pra eu pensar se eu vou começar a ler o primeiro. Sim. Quem sabe você já vai lendo, entendeu? Pra quando chegar lá, a gente ter quórum pra montar uma LC e poder conversar. Exato. Mas é isso, a gente fica dependente, a gente não vai fazer essa leitura enquanto não for lançado no Brasil, por questão de acessibilidade, para as pessoas poderem ler junto com a gente, né? Só ler em inglês aí é sacanagem. Então, estamos aguardando aí ver o que vai acontecer. Também se lançar no meio da temporada, a gente não vai... a gente vai estar em função. A gente tá cobrindo, se a gente estiver cobrindo a segunda temporada e dropar, bom, daí vai esperar um tempo, entendeu? Vai ter que esperar a gente terminar nossa cobertura, reviver, porque a gente dá uma morridinha depois que acaba a cobertura. Então tem um intervalo aí, tem um gap aí que a gente vai ter que descobrir quando acontecer. Exato. E bom, gente, foi isso. Muito obrigada por estar aqui com a gente. A gente tem mais um vídeo, tanto no meu canal quanto da Tamires, esse ano ainda. Vai ser o último do ano. Então não deixe de acompanhar a gente nos nossos canais, se inscrever aqui, dar uma passada também no canal da Tamires. E é isso. Muito obrigada, uma boa leitura pra vocês e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.